Olá, amigo. Seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio do nosso curso de programação Python. Nós temos dois vídeos anteriores, dois episódios anteriores, onde nós mostramos no vídeo número 1 como fazer a instalação no Windows e como utilizar no Mac e no Linux. No vídeo número 2 começamos a falar dos tipos de dados, de variáveis, falamos um pouco do comando print. E hoje nós vamos continuar aí no nosso curso, com os meus slides aqui que eu utilizo, que eu vou utilizar, melhor dizendo, no curso presencial na universidade, e a continuidade é a partir de operadores aritméticos, tá certo? Os operadores aritméticos, como em qualquer outra linguagem de programação, eles servem para que a gente possa montar expressões aritméticas para a gente poder fazer nossas contas dentro dos programas, tá certo? Os operadores aritméticos no Python, eles são muito parecidos com os das outras linguagens de programação. Nós temos soma, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação. Exponenciação é um pouco mais difícil, em algumas linguagens não tem, tá certo? Mas soma, subtração, multiplicação e divisão, que são as operações básicas. Nós utilizamos os símbolos que utilizamos em todos, o mais, o menos, o asterisco e a barra, tá certo? E a exponenciação, nós utilizamos dois asteriscos, tá certo? Existem outros operadores que nós vamos falar também. As expressões aritméticas, como a gente comentou, permitem que a gente possa executar determinados cálculos quando a gente precisa resolver um determinado problema. Então, imagine que eu quero transformar uma quantidade de minutos em segundos, então eu posso fazer isso de uma forma bastante simples através de uma multiplicação da quantidade de minutos vezes 60 para a gente ter o número de segundos, tá certo? Eu coloquei aqui um exemplo, a gente pode abrir aqui o terminal só para a gente poder ver aquilo que a gente está colocando. Vamos chamar o Python, como nós já vimos lá, se você não viu, olha lá no vídeo número 1, no episódio 1, para poder ver como é que faz essa chamada, Mas é muito simples, abri o terminal, chamei o próprio Python, o compilador já está pronto, disponível para que a gente possa utilizar. No vídeo número 2 nós falamos como criar variáveis, Então eu posso colocar assim, minutos, coloquei aqui segundos, tá? Mas na verdade é minutos. Minutos igual a 10, tá certo? Então estou declarando uma variável do tipo int, tá certo? Nós vimos também lá no vídeo número 2 que eu posso saber qual é o tipo de uma determinada variável, ele faz isso por inferência, tá certo? Então, type minutos, ele disse que era do tipo int, porque eu declarei minutos como 10, tá certo? E eu posso dizer o seguinte, segundos recebe minutos vezes 60. Esse vezes 60, é exatamente a conta que a gente quer fazer. Eu posso imprimir agora segundos, que ele vai dar o 10 vezes o 60, que dá 600 segundos, uma expressão bastante simples, tá certo? Eu posso fazer, por exemplo, soma igual a... Soma não. A, uma variável boba qualquer, 10. B, uma variável qualquer, 30. E soma seria A mais B, tá certo? Se a gente manda imprimir soma, o resultado é 40. Também nós temos uma outra expressão aritmética, que é a soma, tá certo? Bastante simples, expressões aritméticas que a gente pode montar com esses operadores aqui. Soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação. Exponenciação, Então, a gente poderia fazer assim, print 2, asterisco, asterisco, 3. 8, 2 vezes 2 vezes 2, tá certo? 2 elevado a 3. Se fosse o contrário, print 3, asterisco, asterisco, 2, teríamos 9, que é 3 elevado a 2. Ok? Uma forma bastante simples aí da gente montar expressões. Um outro exemplo aqui, de cálculo de graus Celsius, transformação, melhor dizendo, de graus Celsius para graus Fahrenheit. Então, o exemplo é bastante simples, tá certo? Vamos colocar aqui Fahrenheit igual a 20 e o Celsius é igual a 5 vezes Fahrenheit menos 32 dividido por 9, tá certo? Vamos colocar 9.0. Faltou fechar um parênteses, Faltou fechar um parênteses. Vamos
forçar o erro, tá certo? E voltar aqui tem um parênteses. Então, Celsius já fez a conta aí, né? Se eu mandar imprimir agora Celsius, ele deu menos 6,66, tá certo? Então eu fiz a conta de uma forma bastante simples aí, tá certo? O detalhe é que eu coloquei 9, tá certo? Ponto 0 ao invés de 9. Se eu fizer isso daqui e mandar imprimir Celsius, veja que ele deu menos 7 numa forma arredondada, né? Então ele arredondou porque na verdade ele fez essa conta com uma divisão inteira, tá certo? É o que eu estou perguntando nesse caso, tá certo? Desculpe, nesse caso aqui, é teste colocando o 9 como inteiro e veja qual é o resultado. O resultado, ao invés de sair, aqui deu outro número porque eu coloquei 39, lá coloquei 20, tá certo? Mas a gente tem que realmente ficar atento porque essa divisão aí virou uma divisão inteira e não uma divisão real. Aqui, uma outra pergunta que eu queria fazer ainda nesse exemplo é que por que nós utilizamos esses parênteses aqui, ó? Certo? Na verdade, a resposta ela é muito simples por causa da precedência dos operadores. A precedência dos operadores significa em qual ordem eu vou fazer uma determinada expressão, tá certo? E ele deve seguir umas certas regras para que eu possa saber exatamente se eu estou fazendo o que eu quero ou o que eu não quero. E aí a precedência dos operadores significa isso, qual operação eu quero fazer primeiro. Então, o que eu quero fazer primeiro nessa expressão é Fahrenheit menos 32, tá certo? Então, eu coloquei dentro do parênteses. Quando eu coloco dentro do parênteses, eu aumento a precedência, porque a precedência está está mostrada aqui, ó. Primeiro são os parênteses, depois a exponenciação, depois multiplicação e divisão, e por último, soma e subtração. Se eu tenho dois iguais, eu vou fazer o que tiver mais à esquerda primeiro, ok? Então, precedência dos operadores é importantíssimo que a gente saiba qual é a ordem. Na dúvida, coloque os parênteses. Isso não vai fazer muita diferença para você. Desculpe. Um outro exemplo aqui de um operador, tá certo? Eu coloquei 21 barra 20, deu 1. Depois coloquei 21 barra 20, também deu 1. Depois eu coloquei 21 barra 20 e deu 1.5. E por último coloquei 21 barra 20.0 e deu 1.0. Então, esse é um novo operador, tá certo? Uma divisão. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho o que aconteceu aqui, tá certo? Vou deixar isso em aberto. Se você quiser tirar dúvida, mande um comentário aí no próprio vídeo, tá certo? Que eu tiro a dúvida para você. Mas eu queria deixar isso para que você pensasse mais um pouco do que esse operador faz, tá certo? Ainda dentro das expressões aritméticas, queria ver mais um operador aritmético, que é o resto da divisão, uma divisão inteira, né, como a gente aprende lá na quinta série. Quando a gente faz 7 dividido por 3, a gente normalmente diz logo 2,5, tá certo? Desculpe, 3,5, né? Mas na verdade o que a gente quer é uma divisão inteira, onde eu vou ter o quociente e o resto, tá certo? 7 dividido por 3 dá 3 e sobra 1. Então esse sobra 1, tá certo? É o resto que é utilizado pelo operador aritmético percent, tá certo? Então o operador faz uma divisão inteira e vai retornar o resto da divisão. Então se eu coloco aqui, por exemplo, print 10 percent 2, vai me dar 0, porque 10 dividido por 2 dá 5 e sobra 0. Se eu coloco 10 dividido por 4, ele vai me dar resto 2, porque 10 dividido por 4 dá 2 e resto 2. Ok? Então, bastante utilizado esse operador, tá certo? De resto, para que a gente possa utilizar aí dentro das operações aritméticas. Bom, pessoal, a seguir nós vamos ver um pouco de concatenação, tá certo? Só que e comando de leitura, tá certo? No próximo episódio. Isso é um spoiler aí do próximo vídeo, tá certo? Mas no vídeo de hoje, né, no episódio número 3, nós falamos exclusivamente dos operadores aritméticos e das expressões aritméticas e como fazer a chamada lá no próprio prompt de comando lá do Python. Aqui eu vou dar um quitting, tá certo? Para sair, só para que a gente possa encerrar aqui.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo e no próximo episódio nós vamos falar de concatenação e comando de leitura, que vai permitir com que a gente consiga interagir com os nossos programas. Até a próxima, pessoal!